Olá meninas, sejam muito bem-vindas, o meu nome é Filipe Simões Eu sou a Beatriz Jorge. e nós somos especialistas na perda de peso para mulheres. Hoje vamos falar especificamente sobre o sono e como é que ele impacta a tua perda de peso. Vamos dar também algumas dicas de como é que o podes melhorar, portanto não percas o final do episódio, espero que gostes. Meninas, então hoje o tema é o sono. Sei que muitas de vocês já sabem que, ok, sim, certo, eu sei que a minha recuperação é importante, o sono é importante para eu recuperar, para eu não andar tão cansada, mas a verdade é que o sono tem um papel fundamental, não só nas tuas hormonas, na forma como tu te sentes, na tua recuperação, no teu humor e especialmente na prevenção de doenças, ok? Só para vocês terem uma ideia, existe uma maior probabilidade, até 48% de vocês desenvolverem doenças cardiovasculares, ok? Se dormirem menos de 6 horas. É muito, é bastante. Menos de 6 horas, vocês aumentam quase a vossa probabilidade de ter uma doença cardiovascular em quase 50%. Isto são dados mesmo muito assustadores e que demonstram de facto a importância que o sono tem no vosso sistema, está bem? Portanto, é um tema que é bastante importante, que eu sinto que muitas de vocês acabam por negligenciar. Eu sei que também muitas de vocês que estão a ouvir são mães e é um processo que afeta bastante aqui a vossa rotina do sono. Eu sei disso, mas vamos tentar aqui, pelo menos, ter aqui uma consciência maior e tentar fazer aqui o mínimo possível para conseguir ter aqui o máximo de resultados no que toca a isto do sono. Existe também aqui uma correlação que é que uma semana de sono que não seja suficiente, está bem, para vocês, vai automaticamente reduzir aqui a sensibilidade à insulina até 30%. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que vocês ganham peso com mais facilidade, vocês sentem-se mais cansadas e acabam por ter um maior risco de ter diabetes, está bem? Portanto, isto já é aqui, portanto, não afeta só aqui a parte das doenças cardiovasculares, como também aqui a parte de mais doenças como diabetes, portanto, a parte da resistência à insulina acaba a fazer com que vocês ganhem peso muito mais rápido. Portanto, ter aqui atenção também a estes pontos que são muito importantes. Então, meninas, começando aqui com a parte de como é que o vosso sono afeta a parte hormonal, que é a parte mais importante, podemos dar aqui a indicação de duas hormonas que são bastante importantes neste fator e que acabam por ser muito afetadas com a falta de sono, que é a grelina e a leptina. Se queres explicar aqui um pouco o que é às meninas? Sim, sem dúvida. Portanto, a leptina é a hormona que nós temos que sinaliza ao nosso cérebro que, ok, nós já estamos saciadas, e a grelina é aquela que sinaliza ao nosso cérebro que nós estamos com fome. Basicamente é isto. É o inverso da outra, O não é? inverso da outra, exatamente. O que é que acontece quando nós temos privação de sono? Acabamos por reduzir menos leptina e mais grelina. Ou seja, aumentamos a fome e reduzimos a sensação de saciedade. E para além disso, a fome que nós aumentamos também tem um bocado a ver com o sistema de recompensa do cérebro e tudo mais, que fica ativado, leva-nos a fazer escolhas de alimentos com mais açúcar, mais gordura, ou seja, isso acontece de uma forma científica, não é só um gosto da pessoa, não, Exato. Realmente isso leva a um aumento de preferência por esse tipo de alimentos. E, portanto, indiretamente isso pode fazer com que as pessoas acabem por comer mais, porque vão ter mais fome e vão sentir menos saciedade. E, portanto, o sono provoca então estas alterações que indiretamente levam a esse aumento de peso. Ok, portanto aqui a pessoa acaba por dormir menos, estas duas hormonas acabam por estar trocadas, não é, neste sinal, Exato. e o nosso corpo, como sistema de mecanismo de recompensa, não é, por ele ter dormido pouco, ele quer compensar aqui essa falta, e então nós temos mais cravings, mais vontades de comer doce e etc, não é? E isso é bastante interessante e depois isso também demonstra aqui muitas meninas que vêm ter connosco e dizem que o problema são os doces e eu não consigo controlar. A primeira coisa que nós vemos depois de uma avaliação é, ok, então agora vamos tentar melhorar aqui o teu sono. E automaticamente isso também é uma das coisas que começa logo a mudar. Portanto, e só aqui a implicação do sono faz com que reduza, aumentamos aqui a qualidade do sono. E muitas das vezes, meninas, nem sequer é a duração do sono, porque eu sei que muitas de vocês estão a ouvir isto e estão a pensar, epá, sim, mas eu não consigo dormir mais do que X horas porque eu tenho que acordar super cedo e os miúdos, etc. Eu percebo isso, mas às vezes estamos a falar em melhorar mesmo a qualidade do sono, não é? Sem dúvida. E esse é um ponto que é muito importante, nós melhorarmos a qualidade e não olharmos só para a quantidade, não é? Claro que existe um número de horas que seria ideal nós dormirmos, obviamente, mas importa muito mais termos o número de horas que conseguimos dormir de uma forma boa Uma e boa com qualidade. qualidade do que
nenhuma das coisas. Exatamente, Claro. exatamente. Outra hormona aqui que também é bastante afetada acaba por ser aqui o cortisol, que é a hormona do stress, está bem? O que é que acontece? Nós durante o dia, devido também ao nosso trabalho e etc, acabamos por acumular e ir aumentando aqui a hormona do cortisol, portanto, do stress. E é no sono onde essa hormona acaba por baixar para os seus níveis normais. Portanto, e se nós dormirmos menos, essa hormona não vai conseguir recuperar o suficiente, portanto, nós já vamos acordar ainda mais. Qual é que é a grande importância desta hormona? Esta hormona do cortisol tem uma importância que faz com que vocês, como um mecanismo de sobrevivência, acumulem mais gordura, tá bem? Especialmente na zona abdominal. Porquê? Porque acaba por ser um mecanismo de sobrevivência do vosso corpo, de que, como ele sente perigo, que neste caso, na parte dos nossos primórdios, a zona dos nossos órgãos está mais nesta zona aqui do meio, então ele vai acumular mais gordura para proteger exatamente essa zona devido a um sinal de perigo, porque o cortisol está alto, que é a hormona do stress. Portanto, o nosso corpo ele sente que está sempre em stress, logo ele vai acumular mais gordura nessa zona. Portanto, e aqui acaba por ter aqui uma explicação, porque também porque é que vocês, muitas mulheres, acabam por ter mais gordura acumulada também na zona da barriga. Porque se formos a ver, se calhar o sono não é tão bom, os níveis de stress são muito elevados, cortisol muito elevado, e então temos aqui também umas das razões, não é? Exato. Exato. E isso, ou seja, isso mostra também que lá está, independentemente do treino estar bem, do déficit calórico estar lá, né? Se o sono não estiver regulado, muita coisa acaba por influenciar. E eu ainda queria acrescentar em relação à parte do cortisol, que também acho que é um dos efeitos que ele traz, que é o facto de também provocar alguma irritabilidade e pode mudar o humor e, por consequência, isso pode trazer... ou seja, mais episódios, por exemplo, de fome emocional, não é? Porque acontece muitas vezes, estamos estressadas, ansiosas, acabamos por às vezes descontar mais na comida, procurar esse conforto, e então o aumento do cortisol nesse sentido, não é? Também pode levar a esses episódios, e esses episódios, por consequência, podem levar também a um aumento de peso, porque são calorias que estamos a ingerir a mais, então também acho que é um fator que, pronto, contribui. E depois a mulher acaba de chegar a casa, já estressada do trabalho, depois ainda tem que fazer os jantares, os banhos para os miúdos, etc. Isto ajudar, isto tudo, e depois acaba por ter e acaba por simplesmente às vezes começar a disparar para todo o lado, sem perceber muitas vezes o porquê, não é? E aqui está nas razões, porque tem o cortisol muito elevado, as noites também não são bem dormidas, portanto isto acaba por ser aqui uma bola de neve, não é? E a verdade é que depois, meninas, se vocês não cuidam disto, eu faço esta pergunta, que é, vocês quando chegam a casa, vocês dão o vosso máximo aos vossos filhos ou dão o que sobra de vocês? Portanto, há que fazer aqui esta reflexão e pensar bem o que é que vocês estão a fazer, porque estas coisas, se vocês não cuidam de vocês agora, isto vai sendo acumulado, vai ser uma bola de neve, e quanto mais para a frente nós deixarmos andar, pior vai ser. Mas não estou a dizer que, exatamente, eu não quero dizer que a mudança agora não seja difícil, porque não é fácil, não é fácil, nós sabemos que não é fácil, não damos aqui que dizer que isto é super fácil, não, porque ser fitness é difícil, ok? Ter aqui, cuidar melhor da alimentação, cuidar melhor do sono e fazer também treinos regulares, é difícil, não é algo fácil. Mas a verdade é que se vocês fizerem esta mudança hoje, vai ser muito mais fácil do que se deixarem acumular mais 5 anos destes maus hábitos. Porque quanto mais vocês deixam andar, mais difícil vai ser essa mudança, ok? Portanto, começarem a pensar já hoje em cuidarem de vocês, porque quanto mais vocês cuidarem de vocês, mais vocês conseguem dar aos vossos filhos e não darem só o resto de vocês aos vossos filhos. Passamos então aqui para o segundo efeito, que acaba por ser aqui na vossa recuperação física, está bem? O que é que acontece? Esta parte, especialmente para quando nós fazemos o treino de força, é muito importante. Isto porquê? Porque nós durante o treino, não é quando o músculo cresce, não é no treino, ok? O músculo, nós no treino, nós damos cabo das fibras, nós rasgamos as fibras do músculo, está bem? E depois é exatamente no sono onde essas fibras são recuperadas novamente, e aí entra a parte da recuperação, que é muito importante, que é aí onde o músculo cresce, é onde ele vai regenerar, está bem? Portanto, se depois nós aqui acabamos por criamos dano muscular, mas depois não descansamos bem, o músculo não recupera o suficiente, se eu vou treinar a seguir novamente, acaba por criar aqui, podemos entrar aqui num processo de overtraining, portanto, de treinar demasiado e não ter a recuperação suficiente. Depois, muitas de vocês também que já ouvi isto, que é, vocês
treinam, mas depois não vêem resultados. E depois quando vamos a ver, olha, mas também o sono não está aqui bom, certo? Então o que é que está a acontecer? Estamos só a criar dano muscular e não damos a dar tempo suficiente para ele recuperar, tempo de qualidade, não é? Portanto, e este acaba por ser aqui um dos maiores impactos que o sono tem, que é na recuperação muscular, para vocês se sentirem bem novamente, para conseguirem fazer outro treino. E novamente, criar dano, recuperar, Mas se vocês só criam dano e não recuperam, acabam por entrar aqui num processo onde treinam e depois também não veem resultados. E depois sentem cada vez mais cansaço, mais fadiga acumulada. Não sei se queres acrescentar aqui alguma coisa nesta parte. Não, sim, nada em específico, ou seja, isto tem a ver com, não é, com o facto de, novamente, o sono afeta tudo o que é a nível hormonal e então nós paramos de produzir a hormona que é responsável por isso, não é? de reparar os tecidos, exatamente. Exato, reparar os tecidos, de ajudar a crescer o músculo, não é? Isso tudo, e então a recuperação é muito mais lenta e também aumentamos muito mais o risco de ter lesões, quando não estamos a descansar bem. E a parte também da síntese proteica também que é feita também durante o sono. Durante o sono. A recuperação o que acontece é quando vocês criam estes danos musculares, depois vocês têm que ingerir mais proteína, para quê? Para ajudar aqui, que é a tal situação da síntese proteica, que vai ajudar a vocês recuperarem aqui, portanto vão entrar aqui pequenas proteínazinhas para sedimentar mais o músculo, portanto para recuperar esse dano muscular que foi feito. E aqui é que é importante que isso acontece também durante o sono, especialmente maior quantidade é durante o sono. Portanto, e agora falando um bocadinho sobre como é que realmente a falta de sono afeta o nosso peso e o nosso metabolismo. A verdade é que não, ou seja, não é o facto de nós dormirmos pouco que automaticamente ganhamos peso, não é? Mas indiretamente, devido a todos os outros processos que o sono afeta, pode levar então a esse aumento de peso. E então eu acho importante aqui voltarmos a lembrar a parte da desregulação hormonal que temos, como o aumento da grelina, a diminuição da leptina, e isso leva-nos a ter muito mais fome, a sentirmos muito menos saciadas, e para além disso, como resultado de um sono insuficiente, o nosso cérebro ativa ali uma espécie de um sistema de recompensa e nós ficamos a querer mais snacks com mais gordura, com mais açúcar, com mais sal, e isso pode levar a um aumento calórico muito grande no nosso dia-a-dia. Aliás, exatamente, existe um estudo também feito em 2010 que demonstrou que as pessoas que era um grupo de pessoas, uns dormiam 7 a 8 horas e outros dormiam 5 ou menos horas. E eles repararam que levou a outro grupo que dormia menos horas a ingerirem a mais 300 ou 400 calorias por dia. Exato. Portanto, este acaba por ser aqui não é, o resultado destas horas, portanto, exatamente, das pessoas aqui terem estas vontades, cada vez estes cravings mais, porque é também devido à grelina e à leptina estarem com sinais diferentes do que é suposto quando, por exemplo, uma pessoa já tem aqui uma recuperação maior. Portanto, e aqui acaba por ser aqui a prova disso mesmo. Exato. Depois aqui outro ponto também que acaba por ser aqui o impacto do nosso metabolismo basal. Portanto, meninos, o metabolismo basal é todas as calorias que o vosso corpo gasta só por existir. Portanto, só de eu estar aqui parado, as calorias que ele gasta, tá bem? Portanto, é o vosso metabolismo, digamos assim. Quando muitas de vocês dizem que têm um metabolismo lento, é isso, acaba por ser, por exemplo, aquilo que vocês queimam acaba por ser poucas calorias, portanto, acaba sempre muito por aí. E o sono acaba por ter esse impacto, que ele acaba por desacelerar aqui o vosso metabolismo. Portanto, vamos imaginar que uma pessoa, vamos pondo a mesma pessoa está a dormir 8 a 9 horas por dia, de bom sono, acaba por ter um metabolismo basal de 2000 calorias. Mas se esse sono acaba por reduzir para 5 horas, essas mesmas calorias acabam por diminuir. Porquê? Porque acaba por ser um mecanismo também de sobrevivência do corpo, onde ele sente que, ok, então não posso gastar tanto, então tenho que começar a gastar menos como um mecanismo de sobrevivência, está bem? Porquê? Porque o cortisol também está elevado, portanto ele sente como é um nível de stress, então ele sente como um mecanismo de sobrevivência, então eu tenho que gastar pouco, tenho que me proteger, tenho que acumular mais gordura. Portanto, e aqui isto depois leva automaticamente ao aumento de peso, porque se essa pessoa antes tinha um metabolismo basal de 2000 calorias, portanto gastava 2000 calorias,
e agora passa a gastar 1.400, 1.500, pronto, estou a chutar aqui números ao calhas, mas acaba por menos, e se ela come exatamente o mesmo, ela acaba por ficar em excedente calórico, portanto acaba por acumular mais gordura, e a única coisa que ela mudou foi só o sono, porque ela comeu exatamente o mesmo, se calhar treinou exatamente o mesmo, tinha a mesma rotina, só que mudando o sono faz com que o corpo dela queime menos calorias. Logo aí acaba por levar ao aumento de peso. Exato, exato. E isso eu acho que é só importante voltar a referir o que tu disseste, que é, mesmo estando em déficit calórico, a nossa capacidade de queimar, não é? Reduz. Exatamente. E então, não, lá está, não basta só o déficit calórico, não basta só, porque por isso é que às vezes se calhar isso acontece, do género, poxa, mas eu estou a comer menos calorias do que aquelas que estou a gastar, porque é que não estou a perder aquilo que é suposto perder? Porque pode haver esta influência, não é? Porque nós ficamos com um metabolismo muito mais lento nesse Exato. sentido. E a prova disso também, pois também foi feito outro estudo também em 2010, onde comprova que indivíduos com o sono insuficiente perdem 55% menos gordura durante uma dieta de restrição calórica. Portanto, Menos, mais de metade. exatamente. Portanto, é de facto aqui um impacto gigante que o sono tem no que toca a perder peso. Portanto, meninas, isto acaba por ser aqui, se vocês tirarem aqui o grande sumo deste episódio, é mesmo esse, é que muitas de vocês acabam por negligenciar completamente o sono, a qualidade do vosso sono, e depois começam a ver aqui os sintomas disso, e muitas vezes o problema não está só em tratar o sintoma, não, nós temos é que ir à causa, ok? E a causa muitas vezes é aqui o sono, está bem? Portanto, melhorar logo aqui o sono faz toda a diferença. E pronto, só para não falar aqui do risco destas doenças, diabetes do tipo 2, hipertensão, doenças cardiovasculares, portanto, tudo isto aumenta drasticamente, como eu também disse ao início, a 48% mais risco de nós termos este tipo de doenças. Portanto, meninas, muitas vezes aquelas doenças que nós ouvimos de o nosso tio, dos nossos pais, dos nossos avós e etc., começou, não foi logo naquele momento. Já começou, foi anos e anos e anos deste tipo de situações, de má qualidade de sono, uma má alimentação e falta de exercício físico. Exato. Okay? Portanto, o problema vem daí, exatamente daí, ok? Portanto, aumentamos logo, aceleramos essa probabilidade. Portanto, pensem só na quantidade de anos que nós podemos viver a mais e de maior qualidade se nós simplesmente começarmos a cuidar mais de nós. Não é? Conseguimos estar muito mais presente para os nossos filhos, não só estar mais tempo aos nossos filhos, mas estar melhor tempo de qualidade com os nossos filhos, o que é, acho que é tudo aquilo que nós queremos, não é? Então, agora podemos passar aqui para algumas dicas de como melhorar o sono. Eu posso começar aqui com a primeira, que é criar aqui um ambiente favorável ao sono. Meninas, nós somos animais, se nós formos ver a nossa história já dos nossos antepassados, nós somos animais de caverna, está bem? E o que é acaba por ser uma caverna? Acaba por ser um lugar escuro e frio. Portanto, aquilo que nós queremos para o nosso ambiente acaba por ser um ambiente mais escuro e frio. Por isso é que nós muitas vezes acabamos por dormir melhor durante o inverno. Porquê? Porque acaba por estar mais frio, nós conseguimos estar, como estamos tapados, estamos mais quentinhos, apetece ficar mais tempo na cama. Porquê? Porque o sono acaba por ser melhor devido a essa situação mesma. Uma das dicas que eu também dou é fecharem completamente os stores e as portas, portanto não haver mesmo luz. Isso vai-vos ajudar imenso a vocês conseguirem dormir melhor. E depois também a nível do som também é ótimo. Para quem não consegue fechar, por exemplo, totalmente os stores, existem aquelas coisinhas para tapar os olhos, que é exatamente, que é muito importante, e a questão também mesmo do som também ajuda imenso para que nós consigamos aqui ter um sono mais calmo e mais relaxante. Sem dúvida. Depois eu acho também que é importante falar, porque imagina, nós então temos muito a cultura do cafezinho, cafezinho depois do almoço, cafezinho depois de jantar. Exato. E então eu acho que isso é fundamental, porque o ideal seria nós tentarmos evitar consumir cafeína depois das 3 da tarde, mais ou menos. Claro que depende muito de pessoa para pessoa, porque há uns que digerem mais lentamente, mas a verdade é que é importante haver este limite. Eu diria que depois das 3, mais ou menos, já vai impactar muito. Mesmo que não sintam no género no momento de adormecer, pode levar a que o sono não seja de boa qualidade, né? Profundo. E o mesmo também para o álcool, né? Porque, ou seja, não é só a cafeína que vai influenciar o sono, mas o álcool também é muito importante. Então tentar evitar o álcool à noite, acho que acaba por
por ser bastante benéfico, porque, por exemplo, o álcool afeta muito uma das fases do nosso sono, que é o sono, o REM, O sono mais sono pesado. mais pesado, que é fundamental para consolidarmos memórias, para nos sentirmos bem. E agora pensem, depois isto é um ciclo, né? Se imaginem que bebem álcool à noite e o sono REM não fica não é feito da mesma forma. E o bem-estar não está lá. Se o bem-estar não está lá, se calhar vocês acabam por se sentir mais irritadas ou mais estressadas, e aí isso leva a mais momentos de fome emocional. Então depois também acaba por ser É uma bola de neve. uma bola de neve. É uma bola de Exatamente. neve, exatamente. E, meninas, quantas vezes vocês isto não acontece? Sexta à noite vão sair, vão beber uns copos, um jantar onde vocês bebem mais uns copos. No dia seguinte, Não quando é acordam, alface. o dia seguinte é horrível, porque vocês, para além de, pronto, sentirem estes efeitos todos negativos do álcool, também têm aqui esta vontade enorme. Eu falo por mim, eu tenho sempre uma vontade enorme, sempre que bebo 1 ou 2 copos, e às vezes começo a ponderar se vale mesmo a pena aquele momento. É claro que esses Recuperação. momentos são importantes para ter estes momentos também de descompressão, e nós temos aqui também um ambiente e pronto, eu acho que isso faz bem mesmo à nossa parte mental. Mas agora, uma pessoa que depois acaba a fazer isso todos os fins de semana, é sextas, é sábados, e acaba por ter assim uma recorrência, não é? Quero que vocês saibam que aquilo que vos impacta não é só beberem aqueles 2 ou 3 copos de vinho ali. Acaba por ser, por exemplo, depois o dia seguinte, acaba por ser o vosso sono, e entramos aqui neste processo que estavas a falar, e bem, que é esta bola de neve, não é? Que a pessoa entra e que depois não acaba por ser difícil de começar a contrariar. Porquê? Porque depois já começa a criar um hábito, mas é um hábito negativo, não é? E que Depois convém... é difícil de tirá-lo. Exatamente, Mudar. exatamente. Outra coisa aqui também que é muito importante, e eu comecei a aplicar isto há cerca de 2 anos atrás, e para mim foi, uma mudança brutal, que foi sempre ao mesmo horário. Rotina, né? Sempre ao mesmo horário, ok? Portanto, eu deito-me sempre entre as 11 e as 11h30, eu já estou na cama a dormir. Tem de ser sempre assim. E depois acordar sempre à mesma hora, porque depois, se eu acabo por desregular isso, mesmo ao fim de semana também, obrigo-me mesmo a fazer isso e sempre para tentar manter isso. Porque quantas vocês isso não acontece, que vocês à segunda-feira acaba a ser mais difícil, porquê? Porque vocês ao domingo já se deitam mais tarde, porque ao sábado também já se deitaram mais tarde, à sexta também já se deitaram mais tarde, não é? E então aqui o vosso ritmo circadiano já começou a passar para o outro horário, depois de repente vocês acordam segunda-feira e parece que levaram com um comboio em cima. Porquê? Porque dormiram muito menos horas, foi mais difícil vocês adormecerem, e entramos aqui também depois neste ciclo onde depois a pessoa vai tentando recuperar durante a semana, depois ao fim de semana novamente. Depois volta. Depois anda sempre assim, depois a pessoa anda sempre assim, não é? Portanto, e aqui é muito importante nós mantermos sempre a mesma hora, porque vai habituar o corpo novamente àquilo que tu disseste, a entrar no REM, no sono profundo, mais cedo e durante mais tempo, que acabamos por ter aqui uma recuperação melhor e maior também. Sem dúvida. Pronto, depois acho que se calhar também voltar sempre a falar daquilo que já toda a gente ouviu, de não ter o telemóvel perto, das luzes e tudo mais. Acho que são também sempre técnicas que são importantes para tentar melhorar um bocadinho o sono, não é? Ou pelo menos Exato. o momento até adormecer, porque a probabilidade de vocês adormecerem mais facilmente não tendo todas essas coisas convosco é melhor, é maior. Mas aqui um erro que eu vejo muitas pessoas a fazerem é terem, por exemplo, televisão no quarto. É terem televisão no quarto e quando vão para a cama ligam a televisão e ficam a ver até adormecer. Não é? Ou mesmo com o telemóvel. Portanto, e o que é que acaba? Porque nós somos animais de hábitos. Não é? Portanto, e o nosso cérebro ele vai associar, ele associa o nosso quarto e a nossa cama a um sítio para dormir. E se vocês vão e dão-lhe exatamente o mesmo estímulo que lhe dão como se estivessem na sala, que é o sítio onde vocês não estão a dormir, estão mais despertos, o que é que vai acontecer? Vocês vão ficar mais despertos, vai-vos custar mais a adormecer. Não é? Portanto, o vosso cérebro vai estar muito mais ativo. Portanto, aqui é evitar completamente ecrãs, a televisão, o telemóvel, evitar completamente no quarto e ser mesmo só o sítio onde vocês vão para dormir e para fazer outras coisinhas. Mas é exatamente, é mesmo só isso, está bem, meninas? Porque entramos aqui neste hábito onde depois o scrolling acaba por ativar muito o vosso cérebro, vocês acabam por receber muita informação, depois o que acontece? Chega a hora, vocês estão ali no scrolling, chega a hora, epá, isto é muito tarde, deixa-me desligar isto, pumba, metem para o lado e tentam dormir. O que é que acontece? Tem que se desligar. Exatamente, do nada, o vosso cérebro estava ali a receber informação, reels e mais informação e cores e etc, depois de repente, não é para desligar.
Ele não vai conseguir, por isso é que depois vocês ficam muito tempo para adormecer. E depois isso automaticamente também vai afetar, mesmo que vocês adormeçam, também vai afetar o vosso descanso. Portanto, o importante aqui é ir criando um género de um shutdown, de ir desligando aos poucos o vosso cérebro. Das coisas mais importantes também é a luz. Okay? Por exemplo, à noite, se tentarmos não acender as luzes grandes também e tentar acender só mais as luzes pequenas, que isso já vai diminuir aqui a parte da nossa visão, da nossa receptividade à luz, portanto vai começando a diminuir, o cérebro vai associando que, ok, está na hora de ir desligando. Por exemplo, aquelas luzes mais amarelas também. Exatamente, cores mais quentes, que acabam por gerar mais conforto também. Esses são fundamentais. E depois é tal situação que é ir largando o telemóvel antes mesmo sequer de ir dormir, não é? Portanto, ali 1 hora, meia hora antes de ir dormir é fundamental para nós irmos desligando. Troquem por um livro, troquem por meditar, conversam um jogo com o vosso parceiro, façam qualquer coisa, mas evitem depois o estar no telemóvel ali no scroll, ou mesmo ler, se conseguirem ler, mas não ler num ecrã, ler mesmo papel, acaba por ser melhor, porque vocês reparem que se vocês trocarem o telemóvel por o ler, vocês vão reparar que vocês se calhar vão ler uma página e vão sentir logo que já estão a adormecer, porque na folha, não é? Acaba por vocês estão a ir ao vosso ritmo. No telemóvel vocês já estão reféns daquela informação que aquilo é que vos está a dar, aquilo é que vos está a comandar. E ali não, ali na folha vocês acabam por ir ao vosso ritmo e o cérebro acaba por ir desligando pouco a pouco. E acho que aqui estas são aqui as maiores dicas que nós podemos dar em relação ao sono. Portanto, fazem muita diferença. Sim, portanto aqui é resumido, portanto, encontrar aqui um ambiente favorável aqui ao sono, queremos um ambiente escuro e mais frio, manter aqui consistência nos horários, tá bem? E tentar ir para a cama sempre à mesma hora para regular aqui o ritmo circadiano, limitar o consumo de álcool e cafeína, também é muito, muito importante para reduzir aqui, para aumentar aqui o REM, portanto o sono profundo, e também implementar aqui técnicas de relaxamento. Esta não falámos, mas acaba por ser um pouco também, por exemplo, meditação, uma respiração mais consciente, portanto, levar com que o nosso estado e o nosso cortisol comece a baixar lentamente antes de irmos para a cama. Estes ajudam aqui bastante a reduzir aqui o cortisol e aumentar aqui a nossa qualidade do nosso sono. Portanto, acabam por ser aqui estas dicas mais importantes que nós passamos para vocês. Meninas, muito obrigado por estarem desse lado, espero que tenham conseguido tirar aqui algum sumo, algum sono. Sono não quero que adormeçam também a ver o nosso episódio. Esperemos que não. Mas espero que tenha sido vantajoso para vocês e que tenham conseguido tirar aqui algumas dicas para começarem a implementarem já hoje para melhorar já a vossa qualidade de sono e isso ajudar-vos nesta perda de peso. Portanto, se este podcast, se tu gostaste deste episódio, deixa aqui o meu review positiva e partilha com alguém, porque quanto mais gente nós conseguirmos ajudar, vamos conseguir aqui baixar aqui estes valores que nós falámos, valores de obesidade, valores de excesso de peso. Portanto, esta é a nossa missão. Muito obrigado por estares desse lado. Até ao próximo episódio.